If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me run. Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tecidos planos. Vamos falar sobre isso e o que você precisa saber sobre tecidos planos para costurar bem tecidos planos. Bom, para começar o vídeo, eu quero explicar o que é um tecido plano, né? O tecido plano, ele é um tecido, como o próprio nome diz, né? Plano, no sentido de que ele não estica, né? Então, ele é mais firme, ele é mais encorpado, tá? Então, é um tecido que, se você pegar ele, colocar sobre o seu braço, ele não vai se moldar ao seu braço. Ou seja, ele vai ficar estático, ele vai ficar parado aqui. Então, isso é o tecido plano. É o tecido que você, para trabalhar com ele, para ele se tornar maleável, você precisa de algumas coisas específicas, porque ele por si só não pode. Ele não faz isso, tá bom? Então, vamos lá. Como o tecido plano, ele não estica, tá? Esse é o primeiro passo. Ele precisa de um fechamento, ou seja, para eu fazer uma peça em tecido plano, eu preciso pensar no fechamento, eu preciso saber se eu vou colocar botão, se eu vou colocar zíper, porque como eu vou entrar nessa peça? Então, mesmo que eu vou trabalhar com ela sem pensar tanto no fechamento, talvez trabalhar com elástico, vou fazer uma peça do tamanho do meu quadril e vou colocar um elástico para ele ajustar na cintura. Esse é um jeito também, tá? Então, ele não estica, ele precisa de um fechamento, justamente porque ele não estica, ele não se molda ao seu corpo, tá bom? E ele é um tecido firme, então ele é normalmente utilizado para fazer peças encorpadas. Então, o jeans é um tecido plano, o tricoline é um tecido plano, porque são mais encorpados. Então, se eu vou fazer uma camisa, então pensando no fechamento, a camisa normalmente é botão. Por quê? Porque ela não se molda ao corpo, então precisa de tudo isso. Outra coisa, uma característica também no tecido plano é que ele é um tecido, como ele não estica, como ele não se movimenta e como ele não é maleável, ele é estático, ele é tecnicamente na dele, né? Ele fica parado. Ele é um tecido muito indicado para quem tá começando a costurar, porque ele é mais fácil de você trabalhar e mais fácil de você costurar. Então, se você estiver começando, sempre indico começar por tecido plano, porque é muito mais fácil. Ele vai te ajudar muito, é muito mais fácil você, por exemplo, até usar um ferro para marcar no tecido plano é muito mais fácil, tá bom? E uma outra característica que eu já falei, né, mas só reforçando, que o tecido plano, ele não se adapta ao seu corpo, tá bom? Então, como eu te falei, ele vai ficar estático, ele não vai se moldar ao seu braço. Então, você tem que pensar como que você vai fazer para vestir aquele corpo com o tecido plano, tá? Considerando fechamento, considerando pregas, considerando margens, considerando volume, considerando várias coisas na modelagem, você precisa pensar nisso. O tecido plano é um queridinho, eu gosto bastante, tá? Então, o tecido plano, ele é um tecido muito bom para trabalhar, tá? Então, pensando nisso, uma coisa que você precisa entender é que se você pegar o tecido plano, puxar ele assim, ele não estica, puxar ele assim, ele não estica, mas se você puxar na diagonal, ele estica um pouquinho. Então, isso ajuda como? Quando você for fazer uma peça que você precisa cortar no viés, e isso pode te ajudar. Esse conhecimento sobre tecidos planos pode te ajudar. Então, você cortando diagonal, que normalmente é cortar no viés, ele pode te dar uma elasticidade ali, se a sua peça, se o seu projeto precisar disso, tá? Então, sempre em mente, gente, vou trabalhar com tecido plano, ele não se molda ao seu corpo. Então, pensa em fechamento, pensa como que você vai vestir aquela peça e como que você vai fechar essa peça. Então, tudo isso tem que ser pensado antes para você não perder tecido ou começar a fazer uma peça e depois não dá para utilizar, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu te vejo então no próximo vídeo. Beijos!